Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 25 de junho de 2021. Estamos começando aí mais um dos nossos devocionais. Hoje nós vamos falar sobre o sangue superior. Estamos fazendo os nossos devocionais a partir da carta aos Hebreus, dando continuidade o estudo sobre o estabelecimento do reino, né? O estudo começou lá atrás, né? Com o êxodo do povo do Egito, depois passou por Josué, Samuel, primeiro e segundo reis, e agora nós estamos encerrando com Hebreus, porque Hebreus fala exatamente de quanto aquele reino, né? O reino ou a espera ou o desejo dos homens pelo reino humano não se cumpriu, obviamente, mas que em Jesus o reino superior, a aliança superior, a nova ordem superior de Deus, então é estabelecida. Bom, hoje capítulos de 7 a 9. E aí agora o autor da carta aos Hebreus, ele volta a citar o sumo sacerdote que ele já havia citado lá no capítulo 4. Agora ele volta a citar esse sumo sacerdote, fazendo exatamente uma comparação entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque, ainda que o sacerdócio de Melquisedeque, né, tenha apenas dois representantes, né, o próprio Melquisedeque e o Senhor Jesus, de acordo com Hebreus. Ele faz também uma comparação entre a nova aliança e a antiga aliança. No capítulo de número 7, ele vai fazer isso, 7 não, 8, ele vai fazer isso. E no capítulo de número 9, é o tema do nosso devocional de hoje, ele vai falar sobre o sangue, né? O sangue que é superior agora, o sangue da nova aliança. Antigamente o sangue era de novilhos, de bois, etc e tal. Agora não, agora é o sangue do próprio Senhor Jesus. E com isso, né, o autor de Hebreus, ele não está desqualificando a ordem antiga, ele não está desqualificando a antiga aliança. Ele está apenas dizendo que aquela antiga aliança cumpriu o papel dela, que era apontar em direção à nova ordem mundial. Era apontar em direção à nova aliança de Deus. Então, a antiga aliança cumpriu o seu papel, mas nós temos agora a nova aliança. Bom, quando a gente começa a pensar, por exemplo, aqui no assunto do sangue que é superior, o sangue de Jesus, ele basicamente foi derramado por dois motivos. Primeiro, ele foi derramado como expiação. Você já deve ter ouvido aquela expressão bode expiatório. O que é o bode expiatório? É alguém que assume a culpa dos outros, né? Então, quando alguém se sente injustiçado, diz, olha, você está me usando como bode expiatório. Essa é uma expressão bíblica, teológica, para mostrar exatamente a morte de um inocente por culpados. E é exatamente por isso que o sangue de Jesus é derramado como expiação, para expiar a culpa, para retirar a culpa. E o sangue dele também foi derramado como propiciação. O que é propiciação? É uma palavra pouquíssimo usada, né? A gente nem sabe bem o que é isso. Mas se você pensar, por exemplo, que é tornar-se propício, em outras palavras, é buscar o favor. É como um marido que, depois de brigar com a sua esposa, ele oferece um presente para que a esposa de novo se torne propícia a ele, para que ele faça a paz. Então, o sangue de Jesus foi derramado por esses dois motivos. Bom, dito isso, esse é um bom contexto, vamos passar agora para a aplicação disso para crentes que estão em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Nova York, Cidade do México, Londres, Amsterdã e Tóquio. Como a gente aplica isso? Nós estamos sempre em busca de alguma coisa que deixe a nossa consciência limpa. Nós estamos sempre buscando em religiões, nós estamos sempre buscando
em coisas que fazemos, em trabalhos, na igreja em que nós servimos, nas orações que nós fazemos, nós estamos sempre em busca de algo que limpe a nossa consciência. A prova disso é que nós sempre queremos o que fazer. As redes sociais e as pessoas hoje estão ganhando muito dinheiro ensinando as pessoas o que elas devem fazer. E por que elas fazem o que querem fazer? Para, de alguma forma, tentar limpar a sua consciência. Tanto coisas boas quanto coisas ruins, elas são feitas basicamente como uma forma de propiciação, como uma forma de sacrifício, de expiação. Então, a pessoa, ela quer ficar mais bonita porque ela quer expiar a sensação que ela tem de que ela é inadequada. Por isso ela faz as coisas mais inimagináveis possíveis com o seu corpo, porque ela quer se sentir mais bonita, porque ela quer ter a sua consciência limpa. Pessoas fazem coisas inimagináveis para ganhar dinheiro, imaginando que se tiver muito dinheiro ele não vai ser mais tão inadequado quanto ele é. A beleza de Cristo e a beleza do Evangelho está exatamente no fato de que é tudo sobre Ele. Ou seja, não é uma coisa para fazer, é uma pessoa para imitar. Quando alguém me perguntou sobre isso, qual era a melhor analogia que eu podia dar sobre essa situação, eu disse que o Evangelho, ou no caso hoje estamos falando do sangue, né? Essa propiciação, essa redenção, essa expiação, ela não é um morro para subir, mas é um palácio para habitar. O que eu quis dizer com isso? Que o Evangelho de Jesus, o ensinamento cristão, não é basicamente o que eu tenho que fazer ao risco de não conseguir, né? Então, alguém que se dispõe a escalar uma montanha ou um monte, ele pode não conseguir chegar ao seu objetivo, né? Nós conhecemos histórias de indivíduos que resolveram fazer expedições para o Monte Everest e não conseguiram chegar ao cume do topo do monte, talvez não porque não tiveram capacidade para isso, ou outros até perderam a sua vida nessa tentativa. Qual é o ponto aqui? O ponto é que a vida com Deus não é uma tentativa de escalar um monte ao risco de não conseguir cumprir o seu objetivo. A vida com Deus, ela está mais centrada em uma pessoa, no caso Jesus. E essa pessoa nós temos que imitar. Ele é o nosso ponto de referência. Eu tenho dito muito isso. Ele é aquele espelho, ou é aquele quadro qual eu olho, onde eu vou buscar referências para que eu possa imitar. Hebreus vai falar sobre isso no capítulo 9, no versículo 14. Olha o que diz Hebreus 9, 14. Diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus, que foi oferecido de maneira imaculada, é o que o texto diz, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus. Vamos falar desses três aspectos aqui, que o autor nos chama a atenção, começando pelo purifica a nossa consciência. O que ele quis dizer com purifica a nossa consciência? É uma outra forma de dizer que o valor não está no que fazemos ou naquilo que temos. Isso é muito importante, por quê? Porque se você colocar uma etiqueta de preço naquilo que você faz, você se torna aquilo que você faz. Então, se você acha que o seu valor está em ter uma boa família, se você acha que o seu valor está em servir em determinado ministério, que o seu valor está no trabalho que você faz, você está colocando uma etiqueta de valor em você mesmo. Você está dizendo, eu sou exatamente aquilo que eu faço. Qual é o problema? O problema é que quando isso é retirado de você de alguma forma, talvez pelos seus próprios erros,
ou talvez porque as situações atenuantes da vida levaram a isso. Por exemplo, né, você pode perder a sua família por algum motivo que não está intimamente ligado a você. Seus pais ou seus familiares podem vir a falecer, o que é muito normal. E aí, se o seu valor está nisso, se o seu valor está na família, e obviamente que a família é muito bom, se o seu valor está na família, você vai ficar arrasado. Por quê? Porque o seu valor, ou aquilo que você colocou como preço para você mesmo, foi retirado. Isso vale para o trabalho também. Se o seu valor está naquilo que você faz no seu trabalho, o dia que o seu trabalho for retirado de você, você vai se sentir arrasado, destruído. Uma vez alguém me perguntou como que eu fui capaz de abrir mão de uma grande posição em uma multinacional para servir na igreja local, para ser um pastor de uma igreja local. A minha resposta foi que eu nunca coloquei o meu valor no meu trabalho, ainda que fosse um bom trabalho. E eu estou dando o meu exemplo, não gosto muito de fazer isso, mas estou dando o meu exemplo para que você entenda que nós somos muito, mas muito maiores do que nós imaginamos. O nosso valor não é aquilo que fazemos. E quando você coloca como valor aquilo que você faz, você diminui o seu valor. Então você é muito maior do que você imagina. Porém, como é o sangue de Jesus que nos purifica, nós somos muito mais dependentes do que gostaríamos. Então, se por um lado nós somos muito maiores do que nós imaginamos, porque nós não somos aquilo que fazemos. Por outro lado, nós somos muito mais dependentes do que gostaríamos. Dependemos mais de Jesus do que gostaríamos. Queríamos depender muito mais das nossas ações e a Bíblia ensina que nós não somos isso. Bom, segundo lugar, o autor da carta aos Hebreus diz que ele nos purifica dos atos que nos levam à morte. Se você estiver lendo a versão Ara da Bíblia, vai dizer que ele nos purifica das obras mortas. É duas expressões para falar do pecado. Que ele purifica a nossa consciência dos atos, né? Dos atos pecaminosos que fazemos. O que ele está querendo dizer com isso? Que não adianta você continuar alimentando a máquina que vai te matar. Se você continuar alimentando a máquina que vai te matar, você não vai sair do lugar. O que eu quero dizer com isso? Eu disse agora há pouco que o seu valor não está naquilo que você faz, que o seu valor não está no seu trabalho, que o seu valor não está na sua família, que o seu valor não está no ministério que você exerce, mas eu disse que o seu valor está exatamente no fato de que Jesus ele nos purificou dos nossos atos pecaminosos, ou seja, o nosso valor está naquilo que Cristo fez, no palácio que nós habitamos. Bom, quando a gente olha para a prática da nossa vida, nós vamos perceber que a nossa sociedade, ela alimenta a nossa cultura de forma geral, não só a cultura do século XXI, mas a nossa cultura de forma geral, ela alimenta essa máquina. Ela diz o seguinte, que você precisa conquistar os seus sonhos. E quais são os seus sonhos? Normalmente estão ligados a robustos ganhos financeiros, estão ligados à felicidade nos relacionamentos e está ligado a coisas bonitas que você vai realizar, qual o seu nome será engrandecido. Qual é o problema disso? É que isso a Bíblia chama de ídolos. E muitas vezes nós queremos aplacar a dor da nossa consciência, essa dor que nos trouxe a uma dependência de Deus, nós queremos aplacar a dor da nossa consciência exatamente alimentando uma máquina que vai nos matar. Então, eu vou dizer para você com todas as letras, e anote o que eu vou dizer para você agora. Derrube os altares. Derrube os altares. Para de alimentar essa máquina. Para de alimentar essa máquina perversa que destruiu o seu coração, que destruiu a sua vida e que te afastou de Deus. Que máquina é essa? Uma máquina que faz você correr desesperadamente atrás de dinheiro, atrás de sexo, atrás de aceitação, atrás de amor.
uma máquina que fez você se transformar praticamente em um pedinte. E você não percebe isso. Você vive para tentar criar um sistema de valores a qual você está no centro, ao qual você é sempre o alvo das suas atitudes, das suas ações. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que melhorar a minha autoestima, e aí para melhorar a minha autoestima, o que eu faço, Eu faço atos que mostram o quanto eu sou bom. Lembra do primeiro ponto, nós somos muito maiores do que imaginamos, e nada do que fizermos vai mostrar, nada além do que a cruz vai mostrar o nosso valor. E nós somos muito mais dependentes do que gostaríamos. Então, pare hoje essa máquina perversa. Destrua hoje essa máquina perversa, porque essa máquina perversa vai te matar. E, em terceiro e último lugar, ele concluiu o versículo mostrando um propósito. O propósito da nossa vida não está oculto, o propósito da nossa vida não é difícil de entender, o propósito da nossa vida é muito claro. Ele fala assim, para que sirvamos ao Deus vivo. Deus fez tudo isso para que o sirvamos. E a pergunta é, como servimos a Deus? Você já pensou nisso? Você já pensou como servimos a Deus? Bom, se Deus ele coloca um preço em nós, Deus coloca um preço em nós, ele fala quanto nós custamos, ele nos troca pelo seu Filho. Olha o preço que nós temos. Qual é o nosso preço? O preço que nós temos é o preço que Deus nos deu. E qual é esse valor? Ele nos trocou pelo seu Filho. Ele mostrou quanto nós valemos. Agora eu te pergunto, esse preço é só seu? Não. Esse preço é de outras pessoas que Deus colocou ao seu redor. É de outras pessoas que estão próximas a você. Em especial, pessoas da sua família e da sua igreja local. Então Deus fez tudo isso para que você servisse essas pessoas. Porque essas são, de fato, as coisas importantes para Deus. Então, Deus mostrou o seu valor, Deus ele quebrou essa máquina perversa que te destruía para te transformar em um servo. Servo de quem? Da sua família e dos seus irmãos da igreja local. Seus irmãos que fazem parte da igreja a qual você também é membro. Então, Deus fez tudo isso para que você encontrasse o seu propósito. E o seu propósito é servir a sua família e também os membros da sua igreja local. Então, eu queria finalizar com essa expressão. Qual é a expressão? Como servimos a Deus? Com essa pergunta, com essa interrogação. Servimos a Deus servindo a nossa família e também os membros da nossa igreja local. Tá certo, meu pessoal? Bom, o tempo tá correndo. Vamos orar. E eu queria, nessa sexta-feira, eu queria fazer a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Eu gosto sempre de acompanhar aqui, porque eu costumo normalmente errar os termos. Então vamos encerrar hoje fazendo a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então se você puder agora, pare aí o que você está fazendo por um minuto e vamos buscar a Deus em oração. Ore comigo dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo querido? Glória a Deus. Então é isso. Olha, nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós não teremos o devocional aqui, mas eu peço que você faça ele em casa, né? Leia aí os últimos 4 capítulos. Amanhã serão 4 capítulos. Leia os últimos 4 capítulos aí, então, de Hebreus. Faça o seu devocional. Tire aí um tempo de oração também. Na segunda-feira, nós vamos voltar
E aí nós vamos falar sobre os profetas. Iniciar uma nova maratona bíblica para falar dos profetas. Tá bom, meu povo? Então é isso. Fique com Deus. Deus abençoe. E uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana para todos.